Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou a Ana Carolina Carnelli, repórter multimídia da Rede Tribuna. E aqui você acompanha uma série de entrevistas com professores que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2025. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados, com questões de anos anteriores que vão te ajudar a se preparar nesta reta final. Você não domina o inglês e está com medo de como vai se sair durante a prova do Enem? Então vem comigo que hoje nós vamos conversar com a professora de inglês do Madam, Cristina Bravin. Bem-vinda, professora. Obrigada. Existe alguma dica de ouro que você dá para os seus alunos para ele se dar bem na prova do Enem? Bom, primeiramente, o aluno é bom que ele esteja a par de tudo que acontece nos nossos dias de hoje. Assim, a atualidade é muito importante. Né? O Enem, ele tem esse viés de ter sempre um assunto relacionado à atualidade. E o que eu gosto de bater na tecla com eles aqui, leiam primeiro as perguntas. E aí você vai ler, você vai saber quais são as palavras que você precisa procurar no seu texto, né, para que você tenha mais segurança de responder com maior facilidade. E o que eles podem esperar, então, dessas questões? Bom, primeiramente, né, o Enem, ele tem o fato muito estável sobre o Enem, que são sempre 5 questões objetivas, né? Na maioria das vezes, a gente está falando de artigos jornalísticos, a gente sempre tem uma charge ou uma tirinha. A gente encontra, nos últimos anos, principalmente, a gente encontra autores que saem um pouco desse eixo de Estados Unidos, Inglaterra. Então, a gente tem autores de diversos países e não tão frequentemente a gente tem uns infográficos, mas já aconteceu de cair. Mas o principal é isso mesmo, são textos jornalísticos, artigos curtos e geralmente falando de assuntos mais atuais. Os que geralmente mais caem, que a gente vê bem frequente, são relacionados a meio ambiente, sustentabilidade. Também a gente vê muito sobre comportamento, sobre diversidade. Geralmente esses textos, inclusive, que vêm de autores de fora desse eixo, eles falam muito sobre essa questão de diversidade, né? Sobre preconceito, de direito da mulher. Então, isso é muito bacana. Inclusive, eu acho isso bem bacana no Enem, trazer esses textos do que as crianças não estão acostumadas a ler, né? Não estão no dia a dia delas. Mas o quê? É muita coisa assim, que a gente você comentou também que normalmente é uma interpretação de texto, isso, principalmente, né? A prova não é conceitual. Não, e a gente também não tem nada de gramática nos textos do Enem. São textos geralmente curtos, né? E que, normalmente, as pessoas que escolhem o inglês, eles já têm uma vivência de inglês. Então, acaba que a prova de inglês, ela é uma prova mais leve para eles. É uma prova que não dá aquele frio na barriga como outras provas, né? Porque eles já têm um conhecimento já prévio. Sendo uma prova mais leve, você acha que é importante começar por ela, começar pelas essas questões que ele já tem um domínio ali, ajuda na hora do nervosismo? Eu acho imprescindível você começar sempre por as questões que são mais fáceis, né? Então, se você tem uma facilidade em determinada matéria, faça essa matéria primeiro, mesmo porque para você pegar o ritmo, para você ter uma noção de como gerenciar o seu tempo. Então, se você pega questões que são mais fáceis, você vai ter uma ideia de que se eu conseguir fazer as questões mais fáceis um pouco mais rápido, vai sobrar tempo para fazer as matérias mais difíceis. Sim. E existe algum macete, alguma forma de interpretar que você fala para os seus alunos assim, você lê essas questões mais importantes, vai te dar uma luz do que pode ser a resposta? Como as respostas são em português, né, os alunos eles precisam ter uma gama de vocabulário um pouco maior, porque eles precisam entender onde achar os sinônimos das palavras que vão ser encontradas dentro da resposta. Então, ele precisa procurar palavras-chave dentro do texto que vai te dar a resposta. Você falou que não é muito conceitual, né? Como é que essas questões, então, elas dialogam com os temas da atualidade, assim? Você falou de meio ambiente, né? Existe algum tema que normalmente é cobrado que você vê corriqueiramente nas outras provas dos anos anteriores? Nos últimos anos, a gente vê muita coisa sobre natureza, sustentabilidade, né? Meio ambiente no geral.
A gente também vê questão de mídias sociais, que é uma coisa, inclusive, que está no dia a dia dos meninos, né? Essa questão de tecnologia, mídia. Então, isso é muito bacana, porque isso entra no ambiente que eles já estão acostumados. Então, acaba que, para eles, o texto é uma coisa que dialoga com eles, né? Então, não existe, assim, um bicho de 7 cabeças, né? Não. Da prova de inglês que normalmente eles temem. Não, geralmente é uma prova que realmente eles estão mais tranquilos, é uma prova que eles vão muito preparados. Eu até brinco com eles, né? Falo, gente, a prova de inglês é uma prova que ela não aumenta a sua nota, porque a maioria dos alunos que a gente tem, eles já tem um conhecimento prévio de inglês. Só que ela pode abaixar a sua nota. Então, é uma questão que eles já estão muito preparados para isso. Então, eles realmente não é uma prova que eles ficam com um friozinho na barriga. Então, o que os alunos podem fazer, assim, nessa reta final para realmente ir bem preparado para a prova? Eu acredito que a melhor coisa que eles podem fazer nesse momento é procurar saber o que aconteceu nesses últimos meses, né? Mesmo porque a prova, ela vai falar sobre atualidades até o próximo ao dia que a prova foi feita, né? Então, a gente tem aí assuntos que foram presentes, né, nas mídias, nos jornais, até aproximadamente agosto, no máximo outubro, né? Que a prova provavelmente já vai estar pronta esse período. Então, tudo que aconteceu de muito importante no Brasil e no mundo, eles precisam estar, né, a par do que está acontecendo. E essas questões, elas são divididas em algum nível de dificuldade? Tem algumas mais fáceis e algumas mais difíceis? Tem. A gente geralmente tem uma que ela é um pouquinho mais difícil, e aí a gente tem 2 que são mais fáceis e 2 que são de média dificuldade. Tá certo. E tem alguma outra dica que você gostaria de deixar? Bom, que os meninos façam com calma, né? Apesar da gente saber que eles estão preparados, mas é o Enem e a gente sabe que eles estão super nervosos porque define o futuro deles, né? Então, descansem também um pouco antes de fazer essa prova, que tenho certeza que eles já estudaram o suficiente e estão preparados para fazer a prova tranquilamente. É isso então. Muito obrigada pela participação, professora. Obrigada a você. Gostou desse conteúdo? No nosso canal do YouTube e no portal Tribuna Online tem muito mais. Então clica aqui embaixo no joinha e compartilha esse vídeo com um amigo que também precisa dessas dicas para se dar bem no Enem.